Ao final desse vídeo, você vai saber o porquê que a gente procrastina e eu vou te dar 3 dicas para dominar a procrastinação, superá-la ou até utilizá-la a seu favor. Primeira coisa que eu acho importante a gente conversar é a definição de procrastinação. Então, se a gente entrar no nosso querido Google, a procrastinação é o ato ou efeito de procrastinar, adiar, demorar, delongar. Ou seja, é o ato de você demorar para realizar determinada atividade que provavelmente precisa ser feita. Todas as dicas que eu vou dar nesse vídeo foram tiradas desse livro, Procrastinação Guia Científico. Eu li ele hoje, ele é um livro bem curtinho, bem gostoso de ler, uma leitura bem dinâmica. Se você tiver a assinatura do Kindle, ele é disponível gratuitamente através dessa assinatura. Mas se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição, ele tá menos de R$ 10, ele tá R$ 9,90. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós fomos feitos para procrastinar, que o nosso corpo ele é feito para guardar energia. Eu lembro que quando eu paguei geriatria, o meu professor ele mostrou uma imagem que se eu achar eu vou colocar aqui no vídeo, mas se eu não achar, eu vou descrevê-la para você. O nosso corpo e principalmente o nosso cérebro, ele não evoluiu tanto quanto a nossa sociedade. A nossa sociedade evoluiu muito mais rápido do que o nosso cérebro. A parte primitiva da nossa inteligência, ela ainda tivesse aqueles mecanismos de luta ou fuga, aquela ideia de que nem sempre terá comida disponível, da gente acumular a maior quantidade de energia possível. Então, se você, às vezes, fica triste por procrastinar, eu vou dizer uma coisa para você. Todo mundo procrastina, em maior ou em menor grau. E além do mais, todo mundo já procrastinou em algum momento da vida. Nós fomos feitos para procrastinar. Agora, algo que eu acho muito interessante é que, apesar da gente ter toda a genética e predisposição a isso, nós temos algo chamado livre-arbítrio. A gente pode pegar aquelas informações que nós temos a predisposição e fazer diferente. A gente tem o poder de escolha. E é por isso que eu vou trazer os 3 segredos da procrastinação, para a gente driblar esse nosso senso e esse nosso sistema de acúmulo de energia, de acúmulo de atividades. Dica 3. Algo que eu acho muito interessante que esse livro trouxe foi a diferença entre procrastinação positiva e procrastinação negativa. Na verdade, eu nunca pensei na procrastinação como tendo algum lado positivo, mas ele trouxe e eu queria compartilhar com vocês um print que eu tirei do Kindle. Ele traz, na procrastinação positiva, eu analiso o que de fato é importante ser executado no momento presente, gerencio o meu tempo e energia, realizando um adiantamento estratégico de tarefas quando necessário. Então, ele traz a ideia de que sim, é possível a gente procrastinar, a gente utilizar a procrastinação de uma forma inteligente, a gente escolher priorizar tarefas mais importantes e deixar a procrastinação para aquelas tarefas que vão ter um efeito menor na nossa rotina. E a procrastinação negativa seria justamente aquilo que você imagina sobre a procrastinação. Na procrastinação negativa, eu adio com frequência a tarefas que são importantes para o meu progresso ou realização pessoal. Isso acaba criando consequências negativas para a minha vida, como aumento do estresse, diminuição da produtividade e a sensação de culpa. Eu acho que o maior X da questão da procrastinação positiva e da procrastinação negativa é que normalmente a gente deixa para procrastinar as tarefas que são mais importantes, aquelas tarefas que vão nos dar mais resultados. Normalmente elas são aquelas tarefas mais desafiadoras. E é por isso que, ao invés de você estar fazendo uma procrastinação dita pelo autor como positiva, você provavelmente está tendo a procrastinação negativa, que é o que está levando justamente a esses sentimentos de estresse, diminuição da produtividade e aquela sensação de culpa horrível que todo mundo já sentiu. Eu já senti, eu sinto. Eu acho que depois que você aprende mais sobre você, por exemplo, vocês estão tendo acesso a essas informações que talvez não tenham parado para pensar antes. E talvez, se você entender isso, você perceba, não é culpa sua você procrastinar, mas que você tem sim poder de escolha para fazer diferente. Quando a gente tem acesso a boas informações, a gente consegue ter atitudes que vão ser mais benéficas com aquilo que a gente quer. Segunda dica que o livro traz, a lei de Pareto. Se você já estuda sobre finanças e investimentos, muito provavelmente você já ouviu falar dessa lei. A lei de Pareto, ela diz que 20% das nossas atitudes são responsáveis por 80% dos nossos resultados. E o livro traz: em termos de produtividade, isso significa que cerca de 20% das tarefas que você realiza em um dia podem ser responsáveis por 80% da produtividade e seus resultados significativos.
A questão é, se a gente voltar para a questão da produtividade positiva e negativa, muitas vezes a gente escolhe procrastinar os 20% que vão nos dar 80% dos resultados, do que os 80% que vão nos dar 20% dos resultados. A gente saber escolher o que a gente vai fazer com o tempo que a gente tem é uma das coisas mais importantes que existe na vida. A coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida é o nosso tempo. Nosso tempo, ele é limitado. Ele tem data de validade, ele tem dia para terminar. A gente pode escolher utilizar o resto do tempo que a gente tem com mais inteligência, fazendo coisas que são realmente úteis para a gente. E aí o próprio livro soluciona esse problema. O primeiro antídoto natural para a procrastinação é sempre compreender quais são as poucas tarefas mais importantes do seu dia que, uma vez cumpridas, serão responsáveis pela maior parte da produtividade dele. Quando a gente aprende a escolher as coisas que a gente vai fazer no dia, a nossa vida muda. Quando eu fazia cursinho, eu me orgulhava de dizer que eu tinha pouco tempo para fazer as coisas. Eu preenchia o meu dia com tantas atividades que eu tinha pouco tempo para fazer as atividades que realmente importam. Todo mundo tem 24 horas no dia. Agora a gente tem que aprender a filtrar as atividades que a gente tem. O que eu quero convidar você é uma reflexão pessoal. Se você só pudesse escolher uma coisa para fazer no seu dia, o que seria? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo como se organizar para a faculdade passo a passo, que eu destrincho essa ideia muito bem. Eu vou deixar o link aqui no card. Não esquece de assistir esse vídeo se você tem dificuldade de escolher na sua rotina as atividades mais importantes. E a primeira e última dica é força de vontade. Mas calma, eu não vou te dar sermão, fica aqui comigo, você vai entender a ideia que o livro quis trazer. O melhor momento para realizarmos tarefas desafiadoras, como as tarefas que fazemos procrastinando, e que é aquela tarefa que faz parte dos 20% das atividades que vão nos dar 80% do resultado, é quando a nossa bateria de força de vontade ainda está cheia e não foi gasta com nenhum tipo de decisão ou tarefa que exige autocontrole. Eu achei tão legal quando eu li esse livro. E por isso que eu terminei de ler hoje de manhã e já estou aqui gravando para vocês. Nesse meu vídeo, que eu já indiquei, que eu falo como organizar a sua rotina na faculdade passo a passo, eu uso exatamente isso. Que eu falo que eu organizo as minhas atividades baseadas no ânimo. Eu já fazia isso instintivamente. O que significa? Que você tem que fazer as atividades conforme a sua energia. As atividades que você tem que fazer naquele momento, elas têm que ser proporcionais ao seu estado de ânimo. Se você está feliz, se você está alegre, se você está com energia, é cabível você fazer uma atividade que para você seja mais desafiadora. E o contrário também é verdadeiro. Se você está cansado, esgotado depois de um dia todo de trabalho, não adianta você se colocar para fazer uma tarefa que seja difícil. Você não vai render. Então eu achei tão legal quando o livro trouxe isso, porque eu já fazia essas dicas no meu dia a dia instintivamente, depois de tanto errar e acertar, errar e acertar. Ele bota então, o principal erro, então, que faz as pessoas procrastinarem é deixar para executar tarefas que possuem um alto nível de esforço quando a bateria da sua força de vontade está baixa. Exatamente isso. As suas atividades têm que ser proporcionais ao seu ânimo. É o que eu falei no meu outro vídeo. Esse é o segredo. Não adianta você colocar uma coisa difícil para você fazer se você está cansado. Não vai dar certo, você vai ficar frustrado. Você vai querer evitar aquela tarefa a todo custo, você vai procrastinar. Você deve usar toda a sua força de vontade e autocontrole para as tarefas desafiadoras enquanto a sua bateria de força de vontade estiver cheia, em vez de empurrá-las com a barriga esperando a motivação chegar para executá-las. A melhor coisa, então, a ser feita é planejar com antecedência as suas atividades principais, preservando ao máximo a sua força de vontade, que seria gasta com essas escolhas. Tarefas principais. A gente tem que aprender a filtrar as tarefas da nossa rotina. Eu nem ia falar desses livros, nem estavam aqui na minha mesinha, mas eu peguei ele para mostrar para vocês de novo. São dois livros que eu indico: Essencialismo e a segunda versão dele, né? O segundo livro dele, que é o Sem Esforço. Esses dois livros. Esse livro é essencial para você sobreviver nessa sociedade. Ele fala justamente sobre isso, como escolher as atividades principais da sua vida. Tem o meu vídeo que eu falo como se organizar na faculdade, que eu uso princípios desse livro. Esse e-book que eu trouxe para vocês de procrastinação traz os princípios desse livro. Na vida, para a gente ter sucesso, a gente precisa aprender a filtrar as atividades que a gente faz no nosso dia. E perceba, eu não usei saber, aprender. Isso a gente não nasce sabendo, a gente nasce com a tendência a procrastinar, mas a gente aprende a filtrar, a gente tem poder de escolha.
A gente tem força de vontade, como traz o livro. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de curtir, de comentar. Tem muita gente que assiste meus vídeos e não tá curtindo, não tá se inscrevendo. Me ajuda, não vai custar nada. Então eu espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.